Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 24 de julho. Agora em Nova York são 19 horas e 2 minutos, no Brasil 22 da noite já. Gente, eu acabei que não gravei os vídeos da manhã porque eu tô nessa trip para Nova York, tava no voo. Mas enfim, vamos fazer agora esse último vídeo e amanhã eu vou tentar retomar a normalidade, porque eu tô nessa trip, mas enfim. Os mercados estão nervosos, Nasdaq 100 agora tombando menos 1,20, o mercado acabou de fechar, estava tombando menos 1,20 há poucos minutos atrás. A situação no Oriente Médio segue escalando, a Clarity Act aparentemente flopou, mas não flopou, e nesse cenário caótico, o BTC mal teve força para estressar a mediana do canal de Keltner, continuou dando vigência a essa cunha triangularizada. A gente está a 1 ou 2 candles de criar uma nebulosidade esverdeada na projeção. Lembrando que quando a nebulosidade esverdeada na projeção se consolida, a consequência é que o preço fatalmente vai visitar um patamar acima da nuvem esverdeada. Então, a gente pode considerar o preço do Bitcoin a 72.500 no curto prazo. Se a gente olhar o gráfico de 6 horas, o Bitcoin mal teve força para perder a VWAP mensal, rapidamente retornou para cima de 64 mil e agora está dando vigência a esse suporte aqui, que já foi uma resistência brutal entre 64 e 65 e agora está se comportando como suporte, o que é absolutamente normal. Gente, os mercados estão ultra nervosos porque a situação no Oriente Médio, Nasdaq 100 cai à medida que o preço do petróleo segue ganhando musculatura, nervosismo com a AI, por conta dos modelos ultra sofisticados chineses que acionam uma parcela do CAPEX físico da AI completamente insignificante em relação ao que os modelos americanos acionam. Então os mercados estão nervosos, mas gente, eu vou começar pela Clarity Act, porque há uma grande miopia em relação à interpretação do mercado sobre o que está acontecendo e as pessoas elas não conseguem entender a grandiosidade desse momento, porque existe um erro monumental na forma com que o mercado está enxergando a aprovação desse arcabouço jurídico que é muito mais do que regulamentação do mundo cripto, né? Alguns senadores democratas ainda insistem, né, nas questões éticas ali envolvendo o Donald Trump, que na minha leitura é uma questão que deve ser atacada, mas numa outra normativa ou até num outro momento, ou eventualmente dentro de um capítulo específico dessa normativa, mas esse arcabouço não pode atrasar por conta disso. Então fica todo mundo mirando, né, nas meme coins da família Trump ou nos empreendimentos criptográficos da família Trump, só que isso é ruído, gente. O verdadeiro acontecimento é outro. Pela primeira vez na história, uma grande potência econômica não está debatendo só uma nova tecnologia, só um novo capital, não está debatendo a chegada de um novo capitalismo agêntico autônomo de AI, não. Eles estão debatendo quem vai ter o poder de controlar a próxima arquitetura registral da propriedade privada programável. Quem terá poder e legitimidade para controlar a próxima arquitetura da propriedade privada e seu registro num capitalismo inédito para a nossa espécie, onde a riqueza vai circular de forma não permissionada humana. Isso é gigantesco e as pessoas... Quando eu fico vendo esses jornais tradicionais, é tanta baboseira, é tanto chorume deste lado que às vezes me dá ânsia de vômito. Porque o Senado americano está discutindo quem vai ter o poder
de emitir ativos digitais, que são registros de domínio privado, de propriedade privada, mas que eles vão assumir uma outra roupagem, uma outra função. Serão ativos programáveis, serão ativos transnacionais, multijurisdições, que vai poder ser transferido via blockchain por entes autônomos de AI num determinado ato, e num ato subsequente ou até simultaneamente esse mesmo ativo pode estar sendo entregue como colateral em Singapura, com base num smart contract firmado por um wallet com o usuário localizado em Londres. Isso é inédito, porque o Senado americano está discutindo quem vai ter poder para definir essa nova arquitetura. Sob quais princípios essa reorganização da propriedade privada na era digital, sob quais princípios essa circulação programável de riqueza vai rodar? Porque entendam o seguinte, a unidade fundamental da propriedade no século XXI, a partir de agora, a partir da chegada da inteligência artificial, a unidade fundamental da propriedade privada no século XXI vai ser um algoritmo. E as pessoas... Eu estava no voo, porque agora os voos têm internet, né? Graças às anteninhas do Elon Musk. Eu estava navegando em banda larga nesse voo da United. E a quantidade de instituições privadas oferecendo ações tokenizadas, oferecendo as exchanges oferecendo não só futuros perpétuos perseguindo o preço, mas agora a gente tem BitJet oferecendo ações tokenizadas de Nasdaq Composite inteira, né? Não é uma ou duas ações, aquelas das 7 magníficas, não, que agora são 8 magníficas com a SpaceX. São ações de middle cap, até micro cap já tokenizadas, podendo receber dividendos on-chain via stablecoins e exercer direito de voto também de forma descentralizada. Então há um detalhe fascinante nisso tudo, porque as pessoas elas imaginam que as leis que moldam o mercado, elas sofrem as pessoas imaginam que elas sofrem uma alteração sísmica dessa toda hora. Gente, entendam o seguinte, todo esse arcabouço que rege os princípios do registro de propriedade privada nas sociedades ocidentais, na Europa, nas Américas, inclusive no Oriente, por conta do domínio dos impérios ocidentais, né? O Império Britânico sobre a Índia, sobre a China. Agora, todo o arcabouço registral da propriedade privada vigente hoje ainda ecoa a herança do direito romano e do Código Napoleônico de 1804 e a sua estrutura cartorial registral. Então, essa estrutura que está sendo resetada agora. Porque todo esse arcabouço... Porque as pessoas não entendem a profundidade dessa revolução, porque elas não muitos não sabem o quanto a nossa espécie caminhou para chegar até aqui e o nível e a magnitude da revolução que está acontecendo agora. Porque se a estrutura contemporânea registral da propriedade privada ainda é uma herança do direito romano e do Código Napoleônico de 1804, com algumas nuances aí anglo-saxônicas, principalmente nos Estados Unidos da América, o fato é que essa raiz ainda está vigente e toda a arquitetura jurídica registral da propriedade privada que sustenta o capitalismo pós-revolução industrial ainda repousa nessas premissas herdadas de séculos atrás. Então, uma propriedade ainda tem uma matrícula, né? E todas as premissas envolvidas
nesse arcabouço herdado do direito romano, herdado do Código Napoleônico, todas essas premissas registrais de propriedade pressupõem um ente soberano, pressupõe um Estado que dê aval ao registro. Então, mesmo quando vocês compram uma ação pela internet, usando um app da XP ou do Nubank, vocês compram essa ação e ela fica com um depositário. No caso, a XP, ela é depositária em seu nome da ação lá, Petri 4, que você comprou. Existe um registro central, um livro de acionistas, que é supervisionado por uma autarquia federal, a CVM, que exige regras específicas, e existe uma autoridade estatal soberana que, em última instância, determina quem é o proprietário. Só que isso está prestes a ser revogado. Essa arquitetura extraordinária que fez o mundo pós-revolução industrial se desenvolver dessa maneira, vai ser revogada. E as pessoas têm coragem de sentar num restaurante e achar que está tudo normal, né? Eu entro no lobby de um Hyatt aqui em Nova York, as pessoas acham que está tudo normal. Um arcabouço civilizacional de séculos está prestes a ser revogado e as pessoas não estão andando na rua gritando por aí falando disso, e deviam estar fazendo isso, mas não estão. Então, hoje, esse arcabouço, essa estrutura registral da propriedade privada, que foi algo revolucionário, inclusive para permitir que a Revolução Industrial avançasse como avançou, não atende mais aos interesses de um mundo programável. Eu estava refletindo isso no voo, e hoje um ativo pode ser vendido em Dubai, utilizado simultaneamente como garantia, como colateral em Singapura, integrando um smart contract firmado em Nova York, com o wallet, com o ledger lá do usuário em Nova York. A gente não está falando só de velocidade. A gente está falando de uma nova ontologia da propriedade, em que a premissa do Estado está sendo escanteada. A propriedade deixa de ser um vínculo entre uma pessoa e um Estado, porque, em última análise, quando você tem um imóvel matriculado num sistema cartorial, com as bases napoleônicas, tudo certinho ali, exatamente como os ecos do direito romano ecoavam, e isso passa a ser um token programável, algorítmico, e a autoridade do Estado passa a ser escanteada pela segurança de registros imutáveis da blockchain, isso é uma ruptura. Depois de séculos, a propriedade que essencialmente esteve vinculada a uma premissa de soberania vai se tornar um ativo programável, fracionável, interoperável, e que confia só na segurança matemática da imutabilidade de uma blockchain. Então, percebam o tamanho da revolução. Talvez a verdadeira disputa do século XXI não seja nem... É óbvio que ela envolve diretamente os modelos de AI, de inteligência artificial, que serão o padrão. Mas essa disputa vai se dar em outra frente também, pelo poder de impor as regras que vão governar essa forma algorítmica, programável, tokenizada de propriedade, transjurisdicional, que está surgindo agora. E quem tem esse poder? Quem tem esse poder de impor um fork numa rede Solana? Quem tem o poder de impor uma alteração na rede ETH? Quem detém tokens de governança. Por isso que eu falo e repito aqui para os senhores: quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão surfar essa revolução. A gente está prestes a presenciar um deslocamento absolutamente sísmico de riqueza. A gente está prestes o que está acontecendo hoje, em termos revolucionários puramente,
é mais profundo que a própria Revolução Industrial e as pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. Gente, eu tô falando diuturnamente aqui no canal. Não vai dar tempo para os minerais, anelídeos, etopinhos e nematóides embarcarem nas melhores altcoins. Entendam que vocês, o mercado cripto ter feito o Bitcoin corrigir para 57.800, gente, isso é um presente dos céus. Numa era em que a própria inteligência artificial vai condensar a utilidade e raridade de tudo para duas únicas coisas que vão ter valor em última análise: energia elétrica e força computacional. Por acaso, o Bitcoin é um ativo que condensa essas duas características. Escutem o que eu estou falando. Tem duas coisas muito impactantes acontecendo no mundo neste exato momento. A primeira, a gente está protagonizando uma das maiores mobilizações de capital da história da nossa espécie para investir numa tecnologia que vai se transformar no substrato operacional da nossa espécie. Hoje, alguma empresa, algum escritório de advocacia, alguma termonuclear opera sem energia elétrica? Não. Mas também não opera mais sem inteligência artificial. Algum tribunal no Brasil ou no mundo abre as portas hoje sem inteligência artificial? Eu acredito que não. Se abrir, vai produzir com aquele rendimento meia fase, né? Agora, o que as pessoas não entendem é que se a inteligência artificial vai se transformar num substrato operacional da nossa espécie tão importante quanto a eletricidade, a exemplo do que aconteceu com a internet, né? Que o barateamento da internet não diminuiu o uso, pelo contrário, fez explodir o uso. É só vocês entrarem num trem na Europa ou no Brasil ou aqui em Nova York, todas as pessoas estão ali vidradas na Netflix, olhando as suas séries ou olhando as suas redes. Então, o barateamento da internet fez o uso diminuir ou explodir? Explodiu para patamares inacreditáveis. E o barateamento da inteligência artificial vai fazer explodir duas coisas. Não só o uso humano, mas também o uso pós-humano. Porque entendam que agentes autônomos de AI serão os maiores instanciadores de outros agentes. Eu criei um agente autônomo de AI na semana passada e antes de viajar ele me sugeriu instanciar 4 subagentes. Gente, a gente está num mundo maluco, bizarro, né? Um agente ele simplesmente sugeriu o subinstanciamento de mais 4 agentes para cada um fazer uma coisa. E eles estão resolvendo, porque o agente segue operando e eu estou viajando, ele segue operando, eu vejo ele ultimando os seus objetivos. E o que as pessoas não entendem é que hoje a gente está num mundo onde só existem milhares de agentes, talvez centenas de milhares de agentes, mas eles vão existir aos bilhões, aos trilhões. E quando a curva de adoção agêntica autônoma de AI acionar efetivamente demanda por Solana ou por ETH ou por AVAX, eu espero sinceramente que os senhoritos já tenham embarcado nas melhores altcoins. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nas próximas semanas e meses. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.